A notícia não saiu nas manchetes de jornais, nem no rádio, nem na TV. Mas o Exército Brasileiro, responsável pela gestão de produtos explosivos, vem realizando diversas missões estratégicas em todo o território nacional. Para conversar sobre esse tema, Cidadania recebe o Coronel Walter Teixeira, da Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado pela oportunidade, estamos à disposição. Bom, eu me coloco aqui ao lado do espectador e na curiosidade do espectador para saber o que são produtos controlados. Certo. Os produtos controlados, a gente é o foco da nossa missão na Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados, né? São justamente aqueles produtos que, pela sua qualidade, pela o seu uso, o seu manuseio, pode trazer alguma consequência para a parte física das pessoas, inclusive para o perigo para a sociedade. De um modo geral, é isso que é um produto que nós temos a responsabilidade de fiscalizar. No caso, os produtos controlados incluem também, e talvez principalmente, os explosivos, né? Sim, são explosivos, esse é um impacto maior, né, das nossas operações, mas nós também controlamos a parte de armas de fogo, munições, blindagem de veículos também estão dentro do nosso escopo, né, da nossa missão, bem como a fiscalização das fábricas, das indústrias e das próprias pessoas que utilizam esse material, como colecionadores, atiradores e caçadores. Bom, a operação mais recente desse ano, das 3 que já foram executadas no ano de 2017, ela, denominada de Dínamo 5, ela autuou 56 empresas. Antes de a gente descer a questões como quais foram as irregularidades mais frequentes, eu queria que o senhor dissesse como é que são realizadas. Em todas as regiões do país, é isso? Isso. Nessa operação, nós já fizemos agora em setembro desse ano, foi realizada essa operação, né? É uma operação de grande intensidade, uma operação de âmbito nacional, em todos os estados foram executadas, operação interagência, ou seja, envolveu também o poder público com a participação civil, de né? vários órgãos, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Fazenda dos estados, enfim, diversas agências governamentais participaram dessa atividade. Em torno de 600 alvos foram batidos entre empresas, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Eu achei curioso, inclusive, no briefing que vocês distribuíram, porque vocês não dizem, bom, vamos investigar, vocês já colocam alvos da investigação, que a gente deduz disso, né? Os alvos são justamente, durante uma fase anterior das nossas operações, nós fazemos um trabalho de inteligência. Nós levantamos toda os alvos mais compensadores, aqueles alvos que realmente vão surtir mais efeito, dar um resultado maior de segurança para a sociedade. Bom, há uma ligação, já que o senhor falou em segurança, há uma ligação evidente entre o trabalho que vocês estão realizando e o uso de explosivos em atividades não legais, em atividades como roubos, que têm ocorrido com uma certa frequência, uso de explosivos para roubar caixas eletrônicos, correto? Correto, né? Essa interpretação realmente, essa parte explosiva é a parte mais sensível, vamos dizer assim, mais dinâmica da nossa operação. Porque cabe ao Exército Brasileiro, por lei, controlar desde a fabricação, o uso, a armazenagem, o transporte, para ver se tudo isso está ocorrendo dentro do que é a determinação legal, né? A gente costuma dizer que a cadeia produtiva, né, desde a matéria-prima que é utilizada na fabricação de explosivos, até o seu manuseio, transporte, comércio. Então, tudo isso aí é fiscalizado nas nossas operações. Como é que vocês determinaram, escolheram esses 600 alvos? Sim, isso aí são os alvos, são as empresas, as pessoas que são legalmente registradas. Elas têm de forma legal, estão registradas, catalogadas no Exército. Então, em cima desses alvos, né, dessas pessoas legalizadas, é que nós montamos as nossas operações. Ou seja, aí é preciso que a gente esclareça o público, inclusive, que não é
tarefa do Exército a fiscalização de fronteiras no sentido de contrabando de explosivos, né? Bananas de dinamite, outros insumos, explosivos que possam vir. Isso aí não é tarefa do Exército, né? Exatamente. Essa parte seria mais um controle da fronteira. É um tema bastante sensível, né? Mas a fiscalização que nos cabe aí são as pessoas que são regularizadas pelo Exército Brasileiro. São esses o nosso foco. É claro que, diante de alvos de oportunidade durante as nossas operações, clandestinos que são identificados, não só pelos nossos agentes, mas também pelos órgãos de segurança pública, nós atuamos em cima desses ilícitos, né? Ou seja, há uma troca de informações não apenas com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, como também com as autoridades da Polícia Civil e Polícia Militar de cada estado. A sinergia entre os órgãos de segurança pública e o Exército Brasileiro é total. Isso é um grande legado muito interessante que é acontecido dos grandes eventos, né? Desde a Copa das Confederações, Copa do Mundo, culminando ano passado com os Jogos Olímpicos, nós conseguimos trazer os órgãos de segurança pública trabalhar de uma maneira integrada. Então, trocando muitas experiências, está sendo muito interessante, os resultados estão sendo bastante positivos. Esses dados todos, tipo cadastro de quem fabrica, quem produz, quem armazena, estão disponíveis em algum sistema informatizado? Nós temos dentro da diretoria no Exército, a gente controla, são vários sistemas que a gente controla, tanto o armamento, como a parte de munição, parte de explosivos. Isso tudo é controlado, um sistema informatizado, permitindo identificar rapidamente algum ilícito. A equipe que está fazendo a fiscalização já pode abrir ali no seu aplicativo e já identificar aquela empresa e notificar durante a operação mesmo. Quais são os produtos mais passíveis de serem alvo de ilícitos, de alguém interessado, uma quadrilha, por exemplo, que descubra que há um depósito e que vá lá até lá o local para tentar subtrair, tentar roubar esse material? Isso. De uma maneira geral, a parte mais sensível mesmo são os desvios de explosivos, principalmente a parte de explosivos, e o contrabando de armas. Então, lembrando que, você falou bem, né? O contrabando de arma não é o nosso foco, porque esse contrabando é uma coisa irregular. A gente não trabalha, né, nessa parte de irregular, né? Nós fiscalizamos quem é regularizado dentro do nosso sistema. Junto com a Polícia Federal, assim, aí ela tem o poder de polícia para fazer essa identificação. Agora, esses são os pontos mais importantes. Explosivos, de uma maneira geral, e a parte de armamento e munição. Esses são, eu acho que, a parte mais sensível que a gente tem que fazer uma fiscalização, porque interfere diretamente na segurança, a sensação de segurança da sociedade. Agora, o Exército tem algum controle ou pode interferir no cadastro, na forma de cadastro das pessoas que trabalham dentro dessas indústrias, dentro dessas empresas de armazenamento, pelo seguinte, porque parece que supõe-se que um dos elos fracos da cadeia produtiva ou de armazenamento seja um indivíduo que trabalha ali dentro. Pode ser um trabalhador temporário, alguém que não... Como é que é feito esse controle? O que a lei determina? Isso aí as empresas que são devidamente registradas, cadastradas, eles não mantêm informado a respeito do pessoal que tem acesso àquele tipo de material, de produtos controlados. Então, é feito todo o monitoramento, principalmente utilizando as nossas empresas aí que estão devidamente seguindo a legislação, seguindo a nossa normatização, certo, a regularização. Quando se faz isso aí, fica bem mais fácil, né, a gente fazer esse controle. Então, essas pessoas, elas são devidamente cadastradas e acompanhadas, trocando informações com as empresas e no nosso próprio sistema, através falei, né, a respeito a gente tem os CACs, são os colecionadores, atiradores e caçadores. A gente tem um controle rígido das pessoas que fazem compra de armamento, de munição, a gente controla quanto que ela adquiriu de munição durante aquele ano. É limitado, isso não é aberto, ele tem uma certa quantidade que ele pode adquirir de munição, armamento que ele pode comprar, se é restrito, calibre restrito, se não, se é liberado. Então, tudo isso aí, a gente faz o monitoramento constante dos nossos sistemas e atua em cima das nossas operações, fiscalizando
O Exército controla o estoque ou ou a empresa é controlada pelo Exército? Não, a gente controla, nós temos o controle dos estoques, tanto da parte de munição quanto da capacidade de armazenamento de uma indústria que tem a responsabilidade de produzir matéria-prima, ou da indústria que tem possibilidade de fabricar determinados armamentos. Né? Isso vale para os explosivos também, a quantidade de explosivos, esse controle de estoque, controle de material, vale para os explosivos também? Vale também. As indústrias têm um limite de capacidade de acordo com as suas instalações, de acordo com o manuseio, de acordo com o material. Condições climáticas de armazenamento. É normatizado pelo Exército aí, ele não pode passar quando passa, nas nossas operações de fiscalização, ele recebe uma irregularidade que ele tem que corrigir, tem um prazo para fazer essa correção. Agora, nessas operações, o Exército também fiscaliza a qualidade e adequação do transporte, se aquele veículo está adequado ou não. Aí eu lhe pergunto, uma pergunta aqui bem de leigo, né, certo. Claro. Quando a gente vai na estrada, a gente vê aquele caminhão lá de combustível, 1203, a gente sabe que aquilo é gasolina, né? Também é o único que eu sei. Mas se está carregando explosivo, ele leva alguma indicação ou por ser um material sensível, para evitar ser reconhecido, esse veículo não é caracterizado? Não, esse veículo ele tem uma norma, devidamente a empresa que faz o transporte de explosivos, ela segue uma norma do Exército, então esse veículo tem que ser identificado, tem que ter certas características, não pode ser qualquer tipo de viatura, são caminhões que tenham as condições atendendo aos nossos requisitos técnicos, então não pode ser qualquer viatura, as empresas sabem isso daí. As pessoas, motoristas que fazem o transporte, tem que ser devidamente cadastrado, eles têm a documentação, eles sabem que forem abordados pela Polícia Rodoviária, por algum órgão de segurança, então, órgão de fiscalização, eles têm a guia de tráfego mostrando que está legalmente, pode fazer aquele transporte. São necessariamente escoltados? Todos têm escolta? Sim. E a empresa tem que apresentar, antes de fazer o transporte, ela apresenta o seu plano de segurança, o itinerário que esse caminhão vai fazer por nossas estradas e nós comunicamos aos órgãos de segurança pública para poder fazer acompanhamento dessas escolta armada, dependendo da situação, tem que ter escolta armada. Então, tem uma série de normas que a empresa tem que seguir. Assim, por alto, se vocês investigaram 600 alvos, né, conforme a própria denominação que vocês deram, 56 empresas autuadas, chega a quase 10%. Isso é muito ou é pouco? Dentro da nossa expectativa, eu diria a você que está dentro do nosso normal, vamos dizer assim. Então, assim, nota 9, não foi nota 10. Dentro do normal. Porque, inclusive, as estatísticas têm mostrado que isso aí tem caído a cada ano. Isso mostra que o nosso rigor nas operações e a intensidade das operações estão fazendo com que as empresas elas infringam menos, fiquem menos irregulares. Então, elas estão procurando atingir ali, cumprindo com as normas, né, que são impostas. Então, cada ano, esse dado vem caindo aí. Então, isso aí é uma viatura que não está adequadamente ou está acima da capacidade. Então, realmente são coisas que a gente é irregular, mas não chega assim a comprometer a segurança. Ainda dentro desse tema, e que tipo de autuação foi a mais frequente? Qual a irregularidade mais frequente nessas 56 empresas? Qual a região onde as autuações foram mais concentradas? E que tipo de punição, digamos assim? No âmbito nacional, que a nossa operação acontece, né, a maior intensidade assim, de irregularidades é principalmente na parte nordeste. No sudeste nós temos também, antigamente era bem mais, mas hoje em dia, tendo de vista a fiscalização, já reduziu bastante. No sudeste acontece, tendo de vista a quantidade das empresas, a quantidade de material que é transportado pelas nossas rodovias na área sudeste, né? Então, isso aí acaba ocorrendo um pouco mais de incidência. E o Nordeste, por causa das operações serem bastante intensificadas aqui, a gente sentiu que houve
migração para na região Nordeste. Tanto que nós já estamos com operações montadas. Migração em que sentido, assim? Elas se deslocaram em direção ao Nordeste? Exatamente. Exatamente. A gente acompanha o trabalho de inteligência, o trabalho de análise desses resultados, dos nossos dados, das operações. A gente consegue acompanhar. Baixou um pouquinho, passou para lá, para cima, para o Nordeste, para Minas Gerais aqui. Então, a gente consegue, de uma maneira integrada com os órgãos de segurança pública, tentar fazer uma operação focado nessas áreas mais sensíveis. Esse tipo de material, o explosivo, por exemplo, ele é utilizado em algumas atividades, como, por exemplo, pedreiras, mineradoras de uma forma em geral, né? E essas empresas são fiscalizadas com maior rigor que as outras ou não existe essa determinação? Essas empresas que trabalham especificamente, muito técnico, né? Usa muito essa parte de explosivos, material explosivo, cordel detonante, enfim, que são as pedreiras. Nós temos uma incidência muito grande aqui na área de Minas Gerais, na área do Nordeste também tem bastante pedreira. Elas recebem uma atenção muito especial, porque elas têm a quantidade de explosivo que elas manuseiam é muito grande. Então, o nosso pessoal nessas áreas, eles são orientados a estar sempre intensificar nossas operações de fiscalização. Agora, a gente tem aquele exemplo que ocorreu lá na Noruega, quase uma década passada, de um terrorista próprio norueguês mesmo, que cometeu um atentado de grande monta, e antes de fuzilar várias pessoas que estavam num balneário, ele fez uma bomba de fabricação caseira, utilizando fertilizantes agrícolas. O Exército consegue controlar isso? É atribuição? Esse tipo de atividade já é investigada? Qual seja, pegar insumos que possam juntos se transformar numa bomba? É uma preocupação realmente muito grande hoje em dia da nossa sociedade moderna, né? Ações terroristas. Nós, nos últimos anos aqui, nós tivemos Jogos Olímpicos, então houve toda uma estrutura voltada para o combate à ação terrorista, principalmente esse uso do aspecto de explosivos clandestinos, como você citou bem aí. Hoje em dia a internet facilita bastante a divulgação desse conhecimento, como se produz uma bomba caseira e tudo mais. O material utilizado para, por exemplo, nitrato de amônio é uma matéria-prima que pode ser usado para fazer um explosivo. Que é um fertilizante. Passa e a gente é um alvo das nossas operações. A gente faz o controle da fabricação da matéria-prima, da fabricação do explosivo e tentando coibir esse uso e monitorando, né? Monitorando aquelas empresas que por acaso foram roubadas, onde foi parar esse material que está sendo feito. A gente tenta rastrear e tentar evitar esse tipo de uso irregular dessa matéria-prima de explosivos. Inclusive, a fiscalização do Exército, no ano passado, encontrou quase 11 toneladas clandestinas de nitrato de amônio. Correto? Correto. E que providência foi tomada nesse sentido? E aí corre o inquérito, é entregue à Justiça Civil? Esse material, às vezes, como eu falei, a empresa tinha uma capacidade X, mas ela coloca uma capacidade 2X ali. Então, esse material, ele é apreendido daquela empresa, fica responsável, a gente tira o material daquela empresa, vai para outro local, aquela matéria-prima, né? E a empresa responde por um processo administrativo para fazer as correções ou adequações. Se ela quer aumentar a produção, tem capacidade para isso, ela faça as correções das suas instalações e aí sim a gente dá o termo para que ela possa trabalhar com uma quantidade maior. Mas aquele material é apreendido e depois a gente tem um controle desse material e passa para o monitoramento do Exército. O que acontece quando, por exemplo, o explosivo ele passa da sua data de validade? Onde vocês também têm ingerência sobre o descarte desse tipo de material? Esse material, bem falado, isso não é um material, o prazo dele não é indeterminado. É aí que corre o perigo, né? O material venceu o prazo, ele
a empresa ela tem responsabilidade de destruir aquele material. Então, muitas vezes, a gente, nas nossas fiscalizações, o material é verificado, o material está vencido, nós recolhemos esse material para uma empresa que tenha capacitação, tenha condições de destruir esse material. Agora, o senhor falou em capacitação. Da sua equipe, dentro do Exército Brasileiro, qual é a formação do pessoal técnico, qual é o treinamento pelo qual vocês passam para que estejam prontos para fiscalizar com efetividade tanto o transporte, quanto a fabricação, quanto o descarte? Esse é um ponto muito interessante, é um ponto alto do nosso sistema de fiscalização de produtos controlados, que eu acho, a capacitação. Então, o nosso diretor de fiscalização, o General Neiva, que é o nosso chefe, nosso orientador nessas ações, nessas operações, ele sempre destaca isso aí. A gente tem que estar sempre capacitado, não só os nossos integrantes do Exército Brasileiro, mas também nós capacitamos os integrantes dos órgãos de segurança pública que trabalham conosco também. Então, todo o nosso material, o nosso conhecimento é posto à disposição dos órgãos de segurança pública, das agências governamentais. A gente faz anualmente mais de 2.000 capacitações. Esse ano nós estamos com 2.000 pessoas já capacitadas para trabalhar nas operações de fiscalização. Conhecimento de legislação, conhecimento de manuseio de produtos, sejam explosivos, sejam armamento de fogo ou munição, de um modo geral, na forma de identificar as irregularidades, identificar problemas que possam haver com aquele produto e recolher esse material, tirando de circulação o que é indevido, tirando de circulação do comércio, de modo geral, né? Certo. Isso aí para poder dar aquela sensação maior de segurança para a sociedade. É claro que a gente não que algum tipo de informação é sensível, mas até onde o senhor pode adiantar, que tipo de contribuição a população, o cidadão comum pode contribuir, pode tomar uma atitude para que ele pode tomar para contribuir com essa fiscalização? A primeira coisa que eu acho a sua pergunta é muito interessante. A primeira coisa é as pessoas que normalmente têm algum material, trabalham ou têm material de produto controlado pelo Exército, arma de fogo, munição, as empresas que trabalham, que estão assistindo o nosso programa agora, que trabalham com material correlato, né, que nós estamos dizendo. A primeira coisa, a orientação siga as nossas orientações, siga a nossa legislação, cumpra rigorosamente com os requisitos técnicos ali colocados, porque visa a segurança, nós temos conhecimento de quando a pessoa não atende, não está regularizada, isso é muito perigoso, de modo geral, pode cair aquele material, arma de fogo, munição, pode cair em mãos de pessoas não adequadas, né? que não são... Não estão comprometidos com a segurança pública, para dizer o mínimo. Não estão comprometidos com a segurança pública, exatamente. Então, são bandidos, de modo geral, ou pessoas que não têm habilidade para usar aquele material. Isso vai influenciar na segurança de um modo geral, né? Então, eu acho que a primeira recomendação, sejam legais, cumpram com as normas e sejam sempre ali informando aos órgãos de segurança, às autoridades de segurança, de alguma coisa fora da normalidade. Coronel, muito obrigado pela sua gentileza. Está convidado a vir novamente a hora que quiser. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. O Exército Brasileiro agradece a essa oportunidade. É muito importante a gente disseminar essas informações para a nossa sociedade de um modo geral, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade. Mande suas críticas e sugestões para nós. O WhatsApp é 619-9966-1616. Pelo telefone, o número é 0800 61 2211. Agora, para baixar ou ver de novo qualquer um de nossos programas, você pode acessar senado.leg.br. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.